Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para vocês que estão aqui me assistindo. A gente está na 32ª aula, né? 32º encontro da My Hotels. E como está chegando agora, final de ano, né? Época de Natal, eu quero trazer temas que ajudem vocês a trazerem mais vida e mais alma para o Natal no hotel de vocês, e não necessariamente isso demanda algo diferente do que vocês já têm. É muito mais sobre uma nova perspectiva, forma de lidar com o time, com os hóspedes, que proporciona experiências memoráveis para quem escolhe passar o Natal com vocês, que é uma data tão especial. Então é isso, nas próximas aulas provavelmente eu vou escolher temas que estejam relacionados com esse final de ano e de Natal, que é uma época que não só é temporada alta, mas também é uma época que gera muito lucro e muitas memórias para quem está hospedado, para quem se escolhe hospedar com vocês. E, ao mesmo tempo, é uma época muito difícil, porque o hotel está bombando, a pousada está cheia. Então, demanda muito, não pode descuidar desse olhar mais carinhoso, né, e mais atento que a hotelaria de luxo exige, para que a gente realmente consiga proporcionar momentos memoráveis para todo mundo que escolhe se hospedar com a gente nessa data tão especial. Tá? Então, só dando uma introdução aí, não só nessa aula, mas nas próximas aulas também, que a gente vai provavelmente abordar temas relacionados com isso. Bom, então é isso. Esse encontro ele acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Ele é exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas que buscam, na sua prática, terem mais lucro e mais liberdade, mais qualidade de vida, né? Para vocês conseguirem desfrutar do negócio que vocês têm de uma forma mais saudável e mais estratégica também, que vocês ganhem tempo, porque liberdade não é só liberdade para a gente tirar férias, é liberdade para você ter flexibilidade de horários e conseguir também mais tempo estratégico para crescer o negócio e focar naquilo que realmente importa e que faz o seu hotel, a sua pousada, darem o próximo passo. Bom, então o tema oficialmente de hoje é como criar experiências de Natal que encantam os hóspedes. Para quem que é essa aula especificamente? Para donos de hotéis e pousadas que querem transformar o Natal numa experiência que realmente faz a diferença na vida do hóspede, né? Para vocês que entendem que o Natal vai muito além da decoração que a gente faz, né? Que é muito sobre emoção, é sobre sensorialidade, é sobre criar lembranças afetivas que realmente vão fidelizar o hóspede. É para quem quer, sabe que as memórias afetivas elas não estão em grandes momentos, em grandes coisas. Ela está no simples, ela está no detalhe feito com carinho, com atenção, com intenção acima de tudo, né? E muitas vezes vocês querem proporcionar isso para os hóspedes e não sabem exatamente como entregar, o que fazer, como fazer isso acontecer na prática. Então, essa aula é sobre isso, para vocês que têm dificuldade, né, de transformar o Natal numa percepção de valor mesmo do seu hotel, né? Igual a gente tem, por exemplo, acho que todos nós temos a memória de Natal daquele filme, né, do Esqueceram de Mim, em que a gente associa muito, né, o Natal. Por que a gente olha com brilho nos olhos, né, para todo o Natal daquele hotel? Não é só a decoração, é todo o charme, toda a música que passa, tudo aquilo que está acontecendo em volta, aquilo cria essa atmosfera natalina, né, que contagia a todos que estão ali assistindo o filme, que dá aquela vontade da gente passar o Natal naquele hotel. E é exatamente isso que eu queria ajudar vocês a criarem no Natal de vocês aí no hotel, na pousada de vocês, que não é só sobre uma árvore bonita, uma decoração bonita. Faz diferença? Claro que faz diferença e ajuda a criar essa atmosfera, mas não é o suficiente. Quantas vezes a gente passa por locais que tem lá uma árvore, que tem uma decoração,
mas que não tem alma, que você não se sente aconchegado com aquilo, que não é aquele acolhimento que o Natal demanda, né? E que a gente tem essa expectativa. Tá? Então, é para vocês que querem realmente transformar o Natal de vocês aí esse ano. Então, por que eu escolhi, no final das contas, falar sobre esse tema? O Natal, ele é das datas mais emotivas, né? Mais emocionais que acontecem durante o ano. E a hotelaria, ela é sobre isso, né? Acima de tudo, o nosso objetivo, ele é gerar emoções nas pessoas, nas estadias, para que elas criem memórias para a vida, né? Independente de qual seja aí a missão do seu hotel, da sua pousada, em geral, a hotelaria, ela é sobre isso. Então, o Natal, ele é uma data muito especial, porque quando o hóspede viaja em dezembro, ele está carregado de expectativas. É uma época do ano em que, se você encanta, você gera uma memória para a vida inteira. E se você frustra o hóspede, se você decepciona, também é algo que vai marcar muito forte, porque a expectativa dele é muito alta em relação a essa fase, né? Porque tem muitas nostalgias, muitos desejos ali que essa fase do ano ela ressalta, né, na gente. Então, o que ele busca, quem se viaja, né, e se hospeda em dezembro, o que ele busca não é só uma hospedagem, é muito sobre acolhimento, sobre leveza, sobre carinho, sobre as coisas terem alma. Normalmente são muito momentos associados em família, né? E às vezes um único gesto bem feito intencionalmente pode marcar para sempre a experiência daquela pessoa no seu hotel. Então, essa é a principal razão pela qual eu escolhi falar sobre esse tema, e como eu disse para vocês, a gente vai abordar temas relacionados com o Natal nas próximas aulas também, porque o Natal ele é esse momento muito poderoso, e ele é poderoso em todos os sentidos. Aqui eu abordei a questão dos hóspedes, mas ele é muito poderoso também para você fortalecer a cultura do time, para vocês se fortalecerem como time, para começarem um ano aí, começarem 2026 mais fortes, né? Então, o Natal, ele traz toda essa perspectiva e essa oportunidade para a gente. Então é isso. Como é que vai funcionar, então, a aula de hoje? A gente vai começar explorando a essência do encantamento no Natal. Né? O que está por trás dessa atmosfera, igual eu falei para vocês, né? Que traz lá no filme do Esqueceram de Mim, o que está por trás daquela atmosfera toda ali, né? De Nova York, do hotel, que o filme acontece e tudo. Como que a gente explora essa essência, né? A gente vai aprender o que realmente cria as memórias no hóspede e muitas vezes não tem muito a ver com grandes gastos, mas muito mais com presença, com sensorialidade, com a narrativa que você cria atrás de tudo aquilo que você faz. Então, esse é o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai ver. Depois a gente vai ver como que a gente faz para montar experiências que sejam simples, elegantes e memoráveis, usando aquilo que o seu hotel muitas vezes já tem. Tá? A gente vai falar de atmosfera, de cheiro, de música, de detalhes de mesa, enfim, de pequenos rituais que fazem toda a diferença. E depois você vai aprender como você prepara o seu time para entregar esse calor humano, esse clima de Natal, porque não adianta nada se você ter uma decoração maravilhosa, todo aquele clima de Natal criado, e aí a pessoa que está na recepção, a pessoa que está arrumando o seu quarto, o quarto do hóspede, está de mau humor, de cara fechada, de alguma forma não é agradável, né? Às vezes chega a ser ríspido, etc. Tudo aquilo não tem valor, né? Se o time não estiver alinhado com o clima de Natal. Então, a gente vai ver como que a gente prepara o time para entregar esse clima mais humano, tão necessário para fazer o Natal dos hóspedes que estão aí especial de fato, né? É muito sobre calor humano.
E depois a gente vai ver como é que a gente transforma o Natal numa oportunidade real de você aumentar a percepção de valor do seu hotel. E, inclusive, conseguir gerar avaliações melhores, né? Não é sobre você vender mais, é sobre você servir melhor para que você, depois, no futuro, consiga vender mais. Tá? Então, e por último, a gente vai ver como que a gente constrói um plano simples para você conseguir aplicar tudo isso no seu hotel agora, para esse Natal. Tá bom? Então, em resumo, você vai aprender nessa aula como que você transforma o Natal num momento encantador dentro do seu hotel, de uma forma simples, sensorial, humana, e que toca o hóspede, que toca a sua equipe também, que fortalece o seu time para que ele realmente consiga entregar isso para os hóspedes, tá? Chegou um pessoal aqui, escrevam para mim de onde vocês falam. Qual o nome de hotel de vocês? Rebeca está aí, bem-vinda novamente, Rebeca. Tem pessoal que eu já conheço, mas tem um pessoal novo também. Tem muita gente nova aqui hoje. Ó, Jurandir, tudo bem, Jurandir? Bem-vindo. Oi, Rebeca. Ah, de Gramado, Carlos, legal. Gramado é legal no Natal, né? Muito bom. Ainda não consegui Gramado no Natal. Muito bom. John Davis também é novo. De onde você fala, John? Maravilha. Ah, do Nordeste. Então tem gente espalhada por aí. Vila Mistá, Campos do Jordão, tá pertinho de mim. Quase que eu fui para Campos fim de semana passada. Acabei indo para Gonçalves. Estava tendo um festival lá. Acabei indo para lá, mas quase que eu fui, Maria Fernanda, para Campos do Jordão. Mas eu vou com certeza. Se não for no próximo final de semana, no outro. Eu adoro Campos no Natal também. Já deve estar lindo por aí, né? Eu tô curiosa para as decorações também. Eu adoro o clima de Natal. Bom, então, vamos lá. Antes da gente entrar no conteúdo, quando foi, pensem comigo, quando foi a última vez, eu vou conhecer, Maria Fernanda, eu vou conhecer. Vou até escrever aqui, para não esquecer. Vila Amistad, Maria Fernanda. Ah, legal, Lúcia. Tá indo para Fernando de Noronha, muito bom. Eu escrevi aqui, tá, Maria Fernanda? Um dia que eu passar, eu te procuro. A gente se conhecer pessoalmente. Olha, então, como eu estava falando para vocês, eu queria que vocês pensassem quando foi a última vez que vocês viveram um momento de Natal que realmente tocou. E às vezes não precisa ser algo muito grande. Lembrem dos últimos natais que vocês foram, lugares que vocês visitaram, momentos que vocês tiveram em família. Às vezes é um biscoitinho que você comeu, às vezes é uma decoração diferente que você viu, uma música que tocou, enfim, que você dançou com a sua esposa, com o seu marido, que as crianças brincaram, alguma coisa diferente que fizeram nessa época que a gente fica muito sensível. Então é isso, pode ser uma música, às vezes é um cheiro, uma lembrança. Para mim, o Natal tem muitos cheiros, eu sou muito de memórias olfativas. Então, o Natal, para mim, ele tem muitos cheiros, porque a minha família, a minha avó, sempre fez um Natal super caprichado, assim, né? Hoje, inclusive, sou eu que herdei essa função da família. Hoje o Natal da família acontece na minha casa. A minha avó, ela é viva ainda, mas ela já não tem aquela disposição, né, para fazer, então sou eu que faço. Então eu busco muito traduzir essas memórias, né? E é na música, é no cheiro, é no bolo caprichado, é no vermelhinho que a gente coloca em tudo, nas plantinhas que a gente compra. Então, tudo isso tem gosto, tem cheiro de Natal, né? Então, às vezes, a gente é uma coisinha pequena que a gente vê, o que a gente vive, que acende algo dentro da gente, né? Que nos traz essas memórias. Às vezes é uma caixa de fotografias, enfim, são lembranças. A gente fica muito sensível nessa fase. E o Natal, ele traz, né? Ele tem esse poder. Ele é uma data que eu acho que
eu acho que é a data mais emotiva do ano para a grande maioria das pessoas, né? E é isso, na hotelaria, a emoção é aquilo que o hóspede mais busca no final das contas, né? Para lembrar, para recomendar, para voltar. É isso que faz a gente fazer realmente a diferença. Muita gente acredita que o Natal é sobre decoração, sobre luz, sobre grandes produções, e é bonito quando elas acontecem. Como vocês sabem, né? Trabalhei sempre em hotéis luxuosos, em que o Natal, nossa, a decoração era incrível. Né? Tinha árvores, meu Deus, assim, magistrais, que faziam toda, né, traziam toda uma energia, né, deslumbrante, assim, do Natal. Mas ela não se sustentava sozinha, né, a decoração. Tinha todo um cheiro. Eu lembro no Copacabana Palace, né, a gente usava muito aquelas velas da John Malone, não sei se vocês conhecem. É uma vela que, assim, ela não é nada barata, mas era incrível. A gente tinha a vela grande da John Malone e era uma vela assim, desse tamanho. Ela é bem grande mesmo. E a gente acendia no final do dia, o hotel todo ficava tomado, e era uma vela, sabe? Era um cheiro que você entrava assim, era gostoso demais. Então, esse fazia parte também da atmosfera, né? E muitas vezes é isso. O hóspede, ele não lembra necessariamente da árvore, do cheiro, do coisa, ele lembra como ele se sentiu naquele ambiente. É isso. Muitas vezes a gente não se lembra do que a pessoa falou, do que ela fez exatamente, mas a gente lembra de como a gente se sentiu naquele momento. E é isso que a gente quer criar aqui. Então, bora lá. Vamos falar, então, sobre a essência do encantamento natalino na hotelaria. O que realmente toca o hóspede e o que faz, né, a diferença. Então, eu vou trazer aqui para vocês os pilares do encantamento para vocês, que às vezes parece óbvio, mas que vocês dessem um checkzinho, assim, de como vocês vão cuidar de cada um desses pilares. Então, o primeiro pilar é vocês criarem uma atmosfera que acolhe, não necessariamente que impressiona. Se você tem a possibilidade de criar uma atmosfera que impressiona, como eu falei para vocês que os hotéis que eu trabalhei criavam, né? O Copacabana Palace era muito impressionante, a Árvore, o Ritz-Carlton, Four Seasons, todos eles, mas não é, a essência não é essa. A atmosfera aqui, o que o hóspede está buscando no seu hotel, a proposta de passar o Natal, ele escolheu, não é qualquer data, né? Se ele escolheu passar o Natal ou datas próximas do Natal com você, é porque a expectativa é realmente que você gere emoção. Então, essa atmosfera, ela tem que ser muito mais acolhedora do que impressionante, tá? Então, pode ser o cheiro suave de especiarias, de pinho, de baunilha, pode ser feito com velhinhas, aromatizantes, aqueles sprays no ambiente, criem esse ritual. Músicas muito bem escolhidas. Né? Às vezes a gente tem playlists que não estão conectando, que às vezes elas conectam até ao longo do ano, né? Em outras épocas, em outras fases, mas no Natal escolham realmente músicas e playlists, aliás, o Spotify tem um monte delas já montadas, né? Mas que estejam alinhadas com a atmosfera que você quer criar dentro do seu Natal, tá? Dentro aí do seu hotel. Então, é como se você criasse um ambiente que abraça todo ele. O cheiro, a música, pense nos 5 sentidos, né? No tato, no olfato, o que a pessoa vai sentir, o que a pessoa vai ver ali, o que a pessoa vai poder desfrutar daquele ambiente. Então, uma coisa que faz muita diferença de como a gente se sente nos ambientes, e isso eu reforço aqui porque é um erro relativamente comum. As pessoas usarem luzes brancas. Sabe aquelas luzes brancas que às vezes até tem cascatas, às vezes vendem muito, né? Cascatas coloridas, ou então cascatas brancas mesmo, com aquela luz branca. Não é nada acolhedor, tá? Não cria esse ambiente
mais sofisticado, de elegância, de calma, de tranquilidade. Não coloquem aquela luz piscando muito forte, aquela coisa muito exagerada. O ideal é para a gente criar um ambiente sofisticado, elegante, tranquilo, acolhedor, são luzes quentes, então luzes puxando ali para o amarelo, e que, se acenderem e apagarem, que seja daquele acender e apagar bem lentozinho, sabe? Bem devagarinho, porque o objetivo é desacelerar, é criar momentos em família, é relaxar, é estar ali presente. Então, se você tem estímulos muito fortes, luzes brancas são luzes muito frias, né? Luzes brancas, por exemplo, você vai para o hospital, tem luzes brancas, você vai para lugares muito impessoais e são luzes brancas. As luzes quentes, o que acolhe a gente? A luz do sol, né? Ela é amarelinha, é aconchegante. Então, luzes amareladas são sempre a prioridade e elas fazem muita diferença no ambiente, tá? Então, usem e abusem de luzes de iluminação quente para criar essa atmosfera. Então, iluminação quente, cheiros que remetam, né, ao Natal, pode ser de especiaria, de pinho, de baunilha, enfim, cheiros gostosos que vocês gostem. E música, eu acho que são 3 coisas que vocês podem fazer, que não demanda grandes alterações daquilo que vocês já têm dentro do hotel e que faz muita diferença. Então, esse é o primeiro pilar, uma atmosfera que acolhe. O segundo pilar são gentilezas invisíveis, digamos assim, que viram memórias. Então, podem ser pequenas experiências que surpreendem o hóspede. E aqui, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas sejam criativos e tentem sempre atrelar essas gentilezas ao Natal, ou à época natalina, né? Então, por exemplo, o recado escrito à mão, por exemplo, pode ser escrito à mão com uma canetinha verde e aí no final desenhado uma estrelinha, por exemplo, vermelha. Esses pequenos detalhes, que eles são quase que imperceptíveis, assim, eles não chamam muita atenção, mas eles fazem toda a diferença. Quando você recebe uma carta, imagina você receber uma carta em que você vê que a pessoa teve o cuidado de escrever à mão, de trocar a cor das canetas, de fazer um desenhozinho no fim, ou então tem muito mais valor do que aquele cartão pré-pronto, em dourado, lindo e elegante, mas que foi impresso igual para todo mundo. Faz sentido? Manda um joinha aí, quem está aí comigo? Estão aí, gente? Boa. É isso. Então, apostem mesmo nessas pequenas... Boa. Boa, Maria. São pequenos detalhes que fazem muita diferença, tá? Então, às vezes... E por que eu falo isso? Porque eu vejo hotéis que gastam uma fortuna com coisas que não geram conexão, não geram emoção. Esses cartões impressos é um deles. Que às vezes gastam aqueles... Sabe, é caro, aqueles cartões, o papel é caro, a impressão é cara, é tudo caro. E aquilo não gera emoção nenhuma. Não gera emoção nenhuma. Sendo bem sincero, imaginem vocês, receberam um cartão que já estava expresso, desejando um Feliz Natal, que a sua hospedagem seja encantadora conosco. Você recebeu aquilo e mais outras 200 pessoas receberam o mesmo cartão, aquilo não tem, sabe... não gera vínculo, não gera conexão. Enquanto que se você pegar um cartão, talvez muito mais simples, mas que alguém parou, escreveu à mão, fez com a caneta ali, com a sua letra caprichada, escreveu o nome do hóspede ali personalizado, não aquele que já está pronto só com um risquinho para você colocar o nome do hóspede. Sabe? Isso não é personalizado, não é elegante. A pessoa sabe que você foi lá e só escreveu o nome numa mensagem que é igual para todo mundo. Tá? Então... usem e abusem desses pequenos cuidados que dá trabalho, mas não tem tanto custo e é o tempo. E tem muita gente que pode fazer isso, o recepcionista, o concierge, qualquer pessoa, tá? Então, você mesmo pode fazer. Então, invistam nessas gentilezas invisíveis. Outra gentileza meio que invisível e que faz diferença biscoitos daqueles artesanais,
feitos pelo próprio hotel, pela cozinha do hotel, que pode ter o símbolo do hotel, né, o carimbozinho do hotel, e os formatos no Natal, né, a árvore de Natal, aquela... como chama aquilo? Tipo aquela bengalinha, assim, sabe? Enfim, saquinho de biscoito, às vezes pode ser um biscoito mesmo, maior, com uma mensagem feita, enfim, alguma coisa que o hóspede realmente entenda que aquilo foi feito único, que aquela peça não é igual a outra qualquer e que foi feito para colocar no quarto dele com carinho, e aí pode acompanhar, por exemplo, esse bilhete, né, escrito à mão. Então, aqui são algumas sugestões. Muitas vezes são detalhes, por exemplo, garrafinhas, sabe? Você pode, enfim, não sei se vocês oferecem, às vezes, para alguma categoria mais alta, se vocês oferecem espumante ou vinho, ou enfim, alguma coisa assim. Uma dica muito legal é escrever na própria garrafa. Tem canetas. Essa caneta vale a pena. Se vocês não têm, vale a pena comprar, porque é muito útil, dá para fazer muitas coisas com elas e fazem muita diferença. A gente fazia muito isso no Copacabana Palace, que era escrever na própria garrafa de espumante uma mensagem, né, de Feliz Natal, de seja bem-vindo, seja do que for. Boa, Rebeca. De escrever, não é no rótulo, tá? Não é no rótulo. A caneta, ela é uma caneta que escreve... Ai, meu Deus, e agora? É uma caneta que escreve no vidro e ela é impermeável. Sabe qual é? Então, ela é uma caneta que você escreve no vidro mesmo. Vai na papelaria, vocês perguntam, é uma caneta que escreve em vidro. Tem dourada, quer dizer, tem de várias cores, mas o que eu recomendo é a dourada e a prateada, que fazem muita vista, né? E deixam mais elegante. Aí, quando você for escrever, você não escreve no rótulo, você escreve no vidro, né? Porque fica deselegante escrever em cima do rótulo da garrafa, né? Mas na parte que está de vidro mesmo, que fica mais escuro, você escreve a dourado ou prateado, fica lindo e fica aquilo que poderia ser só um vinho, só um espumante para qualquer pessoa, de repente parece que foi feito para você e se torna automaticamente muito mais personalizado e você não mudou quase nada daquilo que você já ia fazer. Né? Faz sentido? Essa é muito legal, essa dica. Então é isso, gentilezas, busquem dessas gentilezas invisíveis que se tornam memórias que as pessoas lembram para sempre. O terceiro pilar é presença. E é o pilar mais difícil e o que gera mais luxo no Natal, né? O hóspede, quando ele chega em dezembro, ele está emocionalmente assim mais sensível, mais cansado, é final do ano, muita expectativa do próximo ano, muito cansaço do ano que passou. Então é uma fase ali que ele está demandando, digamos assim, algumas gentilezas, algumas presença mesmo. Né? Então, é o olhar nos olhos, é o bem-vindo com intenção, feito genuinamente, né? É o andar da equipe com calma, nada daquela coisa da equipe correndo de um lado para o outro, subindo escada correndo, descendo correndo, o garçom correndo para servir, correndo para tirar a mesa, batendo louça. Tudo isso faz a experiência ficar ruim. Às vezes eu vejo muito isso também. Às vezes vocês preparam mesas, né, buffets e cafés da manhã lindos. E aí o serviço não deixa que a pessoa desfrute daquilo. Porque a gente vai lá, se serve, imagina, um café da manhã, você acabou de acordar, você está naquele clima de férias, você está relaxando com a sua família, você vai lá, pega o seu prato, vai se servir no buffet, escolhendo as coisas, e para trás de você está correndo um garçom, bate prato e bate talher, e tira um e corre para bater outra mesa, e faz sinal para o outro que está lá no canto do restaurante. Você não consegue entrar no clima. Faz sentido para vocês? Aí tá aquela musiquinha super relaxante atrás e tá o garçom correndo e tá aquela equipe reclamando e o outro não sei o quê. Então, assim, tá aquela fila, às vezes, para as pessoas sentar. A gente não consegue relaxar. Então, tenham atenção, principalmente no Natal, em que as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Aí a Maria Fernanda até mandou o link aqui, acredito que seja da caneta, né? É isso.
Essa caneta é muito legal. Bom, então, esse é o terceiro pilar, realmente de ter presença. E aí, deixa eu ver aqui, Maria Fernanda, se deixa eu abrir. Peraí. É essa mesmo. É tipo isso. Se não é essa, é uma parecida. É esse efeito. Exatamente isso. Boa. Boa, boa. O quarto pilar do encantamento no Natal é você encontrar, e essa daqui faz toda a diferença, é você encontrar uma narrativa que conecte tudo que você está fazendo, que amarra o detalhe, que dá, é como se fosse o tema da festa. Igual quando a gente fazia, lembro muito lá no Copa também, a gente tinha sempre carnaval, né? E a definição do tema de carnaval, da festa de carnaval, era sempre um grande momento, assim, porque tudo do Copa ia girar em volta daquele tema durante o carnaval, né? Então a gente teve tema de geishas, a gente teve tema do Egito, a gente teve tema, sei lá, teve vários temas diferentes, então tudo girava em volta daquilo. Então é como se a gente encontrasse uma narrativa para tudo que vai acontecer naquela fase dentro do hotel. E aqui no Natal é a mesma coisa. Encontrem uma narrativa que vai amarrar tudo que vocês fazem. Então, porque senão você começa a fazer um punhado de de ações soltas, e aquilo não se conecta entre elas. Então, precisa ter uma história, precisa ter uma narrativa que entrelace as coisas para que elas fiquem amarradinhas e gerem uma experiência mais consistente, mais completa e mais complexa para o hóspede. Tá? Então, por exemplo, exemplos de narrativas aqui. Alguns exemplos, sejam criativos, tá? O céu é o limite, mas aqui só dando exemplos mesmo. Natal com alma brasileira, por exemplo. Pode ser uma narrativa. E aí, se você tem o Natal com alma brasileira, o que você vai puxar? Fornecedores brasileiros, pratos nacionais muito característicos, muito fortes, decorações feitas com algo de artesão local, muito brasileiro, que traduzam essa brasilidade. É Natal, o tema é Natal com alma brasileira. Faz sentido? Porque normalmente a gente traz... Aqui estou só brainstorm aqui, tá? Porque normalmente no Natal a gente busca muito da cultura, digamos que americana, né? Vem muito daquela coisa americanizada. E aqui, se a gente fala que o Natal é brasileiro, o que pode ser diferente? Como pode ser a ceia do Natal brasileiro? Como é, né, tradicionalmente a ceia do Natal brasileiro? Como pode ser a decoração? Como a gente pode tornar a decoração mais brasileira possível? Os frutos da mesa de Natal? Tudo isso faz... quando você determina uma narrativa, as coisas têm sentido e fica muito mais fácil também, sendo bem sincera. Porque as coisas têm um propósito, de repente. Não são ações soltas, tá? Então, se você busca, você tem esse tema, por exemplo, Natal com a alma brasileira, você pode fazer... sei lá, oficina para as crianças aprenderem a fazer, não sei, alguma coisa muito brasileira, deem ideias. Alguma coisa que seja muito tradicional da criança fazer, sabe? No Brasil. Brigadeiro, por exemplo. Não sei, brigadeiro de Natal, me ocorreu aqui. Tá? Brigadeiro é um doce extremamente brasileiro, né? E por que não tornar o brigadeiro natalino? Como faz o brigadeiro natalino? Põe os confetes da cor do Natal, decorar com a cor... Não sei, sejam criativos. Mas se você tem essa narrativa de Natal com alma brasileira, tudo caminha nesse sentido, e aí você vai buscando um propósito para as coisas que você está fazendo. Rituais com o time que tragam isso também. O Brasil é um povo que é muito acolhedor, que é muito de carinho, que é muito de abraço. Então, nesse clima de Natal com alma brasileira, sei lá, na noite de 24, depois do almoço, a gente faz um ritual de se abraçar, de agradecer, não sei, tá? Sejam criativos. Essa narrativa, ela traz muito sentido, muito propósito para aquilo que vocês escolherem fazer. Faz sentido para vocês? Isso da narrativa, gente, é ouro, assim. Escolham de verdade uma narrativa que vocês
se sintam apaixonados por ela. Eu gosto muito dessa do Natal com a alma brasileira, porque faz muito sentido para mim. Eu morei muitos anos fora do Brasil, morei mais de 20 anos fora do Brasil, então essa alma brasileira para mim é muito gostoso no Natal. Pode ser um Natal leve, natural e acolhedor, pode ser o Natal das pequenas alegrias, pode ser um Natal em que a simplicidade é o luxo, pode ser, não sei, tá? Sejam criativos de verdade. E o quinto pilar é a consistência, né? É a quantidade de detalhes que você coloca nos propósitos. Então, você pegar essa narrativa e traduzi-la em tudo. É no momento do check-in, é no quarto, é no café da manhã, é no lobby, é na equipe, é em tudo, está tudo muito conectado. Você trazer essa consistência para a experiência faz com que a experiência se amplie, tá? E que extrapole aquilo de ser um momento, não é um biscoitinho no quarto, não é tudo, é desde o check-in, é o caminhar, é o cheiro, é o café da manhã, é a piscina, é o picolé que é servido quando você está com calor na piscina, que tem cor de Natal, que o pauzinho do picolé vem com uma estrelinha de Natal, eu não sei, mas é o todo, não criem experiências isoladas que não se conectem umas com as outras, tá? Então, busquem realmente essa narrativa e traduzam em tudo quanto é canto do hotel. Essa é a ideia. Fez sentido para vocês? Manda um joinha aí. Quem vai encantar nesse Natal com essas dicas? Boa. Boa. Que bom, que bom. Tá, então... Vamos lá. Agora a gente vai falar como que a gente cria. Agora a gente vai ver como que a gente cria um ambiente, proporciona, prepara o time para que ele consiga entregar isso, né? Entregar essa presença, essa gentileza, esse acolhimento no Natal e muitas vezes na hotelaria, mesmo tendo que trabalhar no Natal, porque é uma grande questão. Né, isso, nessas épocas muito festivas, é uma questão para todos nós, né? Para todo mundo que trabalha com hotelaria, tem sempre essa questão do time, né? Que quem vai trabalhar Natal, quem vai trabalhar Ano Novo, etc. Então, a gente precisa preparar o time para que eles consigam entregar essa presença, essa gentileza, esse acolhimento, mesmo trabalhando numa data em que eles não gostariam de estar trabalhando. Né? Então, a gente ter consciência de que quando a gente fala de preparar o time, não é só sobre discurso, né? Não é só sobre criar mais coisas que gerem mais demanda e mais trabalho, mais pressão, que já é a outra temporada, né? Mais cansaço. Então, tem que ter muita atenção com isso tudo. A gente precisa fazer o time se sentir especial nessa data também. Eu sempre falo, né, que a gente só tem para dar para os outros aquilo que transborda na gente. Então, só transborda quem está cheio, só entrega encanto quem está cuidado, quem está encantado, quem está acolhido. Porque senão eles não têm isso para dar para os hóspedes. Né? Então, como que a gente faz essa preparação? Primeiro de tudo, uma consciência que eu queria que vocês tivessem é: cuidem do time o tanto quanto vocês vão cuidar dos hóspedes nessa fase. Porque, bom, primeiro, porque é o time de vocês, né? É a prioridade. Peraí. É a prioridade, então, realmente, cuidem deles como prioridade. Então, primeiro passo, crie rituais para eles, não só para os hóspedes. Ele precisa viver aquilo que ele vai entregar. Não só como uma estratégia, mas como um sentimento real mesmo, né? São as pessoas que estão ali se esforçando, se dedicando para entregarem o melhor de si numa época tão especial, né? Elas estão ali para servir ao próximo, para servir aos hóspedes. Então, a gente tem que reconhecer, tem que agradecer, tem que
proporcionar para eles aquilo que a gente quer que também que eles proporcionem para os outros. Então, por exemplo, presentes de agradecimento, igual vocês deixam para os hóspedes, presentes de agradecimento deixados, por exemplo, no armário de cada um, na recepção para cada um, uma ceia antecipada, pensem muito nisso, não descuidem, porque são cuidados muito importantes para quem está trabalhando. Ter uma ceia para o time, sabe? Fazer uma ceia especial para o próprio time, uma carta pessoal do dono, né, ou do gerente geral, se vocês tiverem gerente geral, agradecendo todo ano, agradecendo a época que eles estão ali, agradecendo tudo aquilo que eles estão oferecendo, fornecendo para o hotel naquele momento. Então, tudo isso vai tornando o time também, esse que é o objetivo, tornar o time também mais emotivo, mais acolhedor, mais encantado com tudo, porque é assim que eles vão ter energia para depois também encantar os hóspedes, tá? Então, o primeiro é isso, crie rituais para eles, como isso da ceia, um mimo de Natal, uma carta escrita à mão, igual eu falei para vocês, para os hóspedes, façam para o time de vocês, cada gestor para o seu time, faz toda a diferença. Envolva, o segundo pilar, envolva o time na criação do Natal. Então, não decidam vocês, não façam tudo vocês, não saiam falando, olha, agora monta a árvore assim, agora faz assim, agora coloca isso nos quartos. Envolva. Quanto mais vocês envolverem o time na criação, seja o que for, agora a gente está falando de Natal, mas de qualquer coisa que vocês vão implementar dentro do hotel, quanto mais vocês envolverem o time, mais adesão você tem do time, por parte do time. Então, fica tudo muito mais fácil, né? Porque se a gente não envolve, o que não, o que se torna é uma decisão de cima para baixo, né? Então, é meio que, vou passar a expressão, mas é como se vocês colocassem goela abaixo o que vocês decidiram. E quando você envolve o time, a coisa se torna muito mais leve para eles colocarem em prática. Então, a criação do Natal feita junto com o time pode passar pela decisão do tema que eu estava falando, né, da narrativa que envolve o Natal, pode passar pela decoração de todo mundo colaborar, pode passar pela escolha dos aromas, pela escolha das playlists, pela determinação de que rituais vocês vão fazer aí dentro, não sei. Se reúnam com eles e discutam que sugestões vocês têm, o que vocês acham que a gente podia fazer para fazer um Natal completamente diferente esse ano, que, sabe, brainstorm total, façam com que eles realmente participem, se empenhem ali, né, se entreguem para criar esse momento também. Né? Igual na casa de vocês, não é totalmente diferente quando você chega na casa e já está a decoração toda feita, né? Alguém já fez. Ou você participou daquilo, você escolheu onde vai ficar cada estrelinha, cada bolinha, cada luz, cada não sei o quê, e agora ajusta aqui um pouquinho. Você fica com muito mais carinho, você olha para aquilo com muito mais carinho. A ideia aqui é exatamente isso. Façam isso com o time, para que vocês tenham mais adesão. Terceira dica é flexibilize escalas. De verdade, não é fácil passar Natal fora de casa, não é fácil passar Ano Novo fora de casa, ninguém quer, é desagradável. Ah, mas é necessário, a gente trabalha dentro do hotel. Sim, mas são pessoas, igual qualquer um de nós. Tem muita gente que prefere o Ano Novo, porque são mais novos e não fazem tanta questão do Natal, preferem o Ano Novo do que o Natal. Tem gente que prefere muito o Natal, quem tem filhos ali ainda pequenos, né? Normalmente prefere o Natal e dispensa o Ano Novo. Então, deixa que eles troquem, deixa que façam uma bagunça na escala, deixa dentro, obviamente, do razoável, né? Mas sejam o máximo flexíveis possível. Nada demonstra mais respeito e mais humanidade das pessoas nessa hora do que permitir que elas tenham essa autonomia, que elas consigam conciliar trabalho e a vida pessoal delas da melhor forma possível. Tá? Então, incentive essas trocas livres, tente ajustar ao máximo as cargas horárias, ofereçam a possibilidade de sair mais cedo, de entrar mais tarde, enfim, flexibilizem mesmo. Isso reduz muito a resistência, aumenta o engajamento, cria lealdade. Então, eu incentivo muito aqui nessa época
particularmente, vocês se dediquem a isso. Nossa, Maíra, mas demora muito tempo ficar trocando escala. Demora mesmo. Mas é exatamente isso. É o tempo que você dedica que depois vai se traduzir em engajamento, em sorriso, em gentileza genuína, em vontade de agradar, em disponibilidade para resolver problema, enfim, em tudo aquilo que a alta temporada, e especialmente o Natal, exige. Tá bom? Então, terceiro é isso, flexibilize ao máximo as escalas. O quarto é reconheça o sacrifício do time de forma prática, concreta e justa. Como que a gente faz isso? Como eu falei para vocês, né? Trabalhar no Natal é a gente abrir mão de um dia afetivo, de um dia familiar, de um dia simbólico com a nossa família para estar servindo a outras famílias, para que outras famílias criem as memórias delas. E a gente está abrindo mão das nossas. Então, é uma coisa que precisa ser reconhecido, não só com palavras, claro que as palavras são muito bem-vindas, mas com gestos reais, sabe? Eu acho que tem coisas que vocês podem fazer, por exemplo, folga extra para quem trabalha no Natal. Estou aqui, cada um dentro da sua realidade, tá? Mas, enfim, algumas sugestões. Folga extra para quem trabalha noite de Natal. O colaborador, por exemplo, pode escolher quando quer tirar essa folga. Você pode ter um Natal dos colaboradores antes do dia 24, então criar um momento para eles que vão trabalhar no dia 24, criar essa ceia especial, criar um presente especial, criar um momento deles de um ritual de agradecimento para todos, fazer dinâmicas entre eles, então escrever bilhetes entre eles, agradecer, falar o que foi legal esse ano, o que não foi, enfim, criar essa alma natalina para quem está ali realmente também vivendo aquilo, para que, de certa forma, compense um pouco o que eles estão deixando de viver na casa deles. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Show! Como que a gente transforma esse Natal numa maior percepção de valor e em avaliações melhores, sem grande esforço, tá? O Natal ele pode aumentar muito a percepção de valor do hotel quando ele é bem trabalhado. O que você pode fazer para isso, né? Além de criar ambientes em que favoreçam fotos, deixar ali links claros para que as pessoas marquem vocês. A gente quer saber como foi o Natal de vocês aqui, a gente quer ver as fotos das famílias de vocês, marquem a gente. Então, busquem essas publicações e essas divulgação quase que gratuitas, porque quem está no Natal com a família está tirando foto no hotel de vocês, está tirando foto da piscina, está tirando foto no quarto, está tirando foto do biscoitinho, da árvore, do não sei o quê. Então, deixem visível para eles, peçam, né? Marque a gente quer participar desse Natal com vocês, a gente quer saber como está sendo o momento de vocês aqui conosco, então peçam mesmo, tá? Para serem marcados, para compartilharem com vocês fotos, então utilizem dessa estratégia também para divulgação, porque isso proporciona também que outras pessoas venham a conhecer, tenham vontade também de viver esses e outros momentos no hotel de vocês, tá? Além disso, o Natal, ele, como eu falei para vocês, ele é uma fase em que a gente quer se emocionar, né? Não só a gente está mais sensível, mais emotivo, mas a gente quer se emocionar. Você não quer que passe batido. E isso é uma baita de uma oportunidade para vocês fazerem upsell e cross-sell. Então, se no Natal especificamente você tem uma suíte que é maior, que você tem uma árvore de Natal lá dentro, só dentro da suíte, uma árvore só sua, aquilo ali é capaz de vender com muita facilidade, né? Então, esse upgrade, né, esse upsell, upgrade não, tá? Não dei upgrade de graça no Natal, não. Falei errado. Esse upsell, tá? Então, ofereçam mesmo esses serviços. A pessoa quer pagar pela experiência, ela quer pagar para sentir mais, ela quer pagar para viver mais, ela quer pagar para ser mais memorável, tá? Então, tem uma suíte que tem uma decoração de Natal diferente, especial, ela quer. Tem um banho natalino, não sei o quê, no spa, diferente, a pessoa quer. Tem um jantar especial com o chefe, com tema temático de Natal na noite anterior, a pessoa quer. Então,
criem várias oportunidades de venda dentro do hotel. A pessoa quer sentir mais, ela quer viver mais, ela está disposta a isso. É isso que ela está buscando, se ela escolheu viajar para o seu hotel nessa época. Então, é uma baita oportunidade. Vendam tudo que tem de experiências, de oportunidades de vocês proporcionarem mais sentimento, mais alma, mais, sabe, seja no spa, seja em passeios, seja no pôr do sol, seja de paisagem, seja de massagem, de upsell mesmo, de quarto, né, de categoria de quarto, enfim. É uma época em que as pessoas estão mais abertas a isso, tá? Então, outra dica também, criem bebidas. Nossa, bebida, gente, bebida natalina. Porque a pessoa pede só para experimentar, é no Natal, então ela quer tirar uma foto com o drink que vem com o Papai Noel lá, com o negocinho de Papai Noel e tal. Então, sabe, o drink é verde e vermelho, e tem espuma vermelha, e o drink é verde, e o copo é não sei o quê, e tem aquela decoração com açúcarzinho, remetendo também às cores do Natal. Então, obrigada, John. Obrigada. Então, usem e abusem disso também, tá? Bebidas especiais nos bares, no restaurante, se vocês têm, tem muita saída. Tem muita saída. Peçam ao barman, ao diretor de A e B, enfim, quem tiver essa habilidade de criar essas bebidas, façam, porque gera muita receita e gera muitos momentos gostosos para quem está lá, tá bom? Kit também, tem kits especiais de Natal que vocês podem vender, né? Feitos no hotel, pode ser com essas bolachinhas, com panetone, com, enfim, o que vocês tiverem aí que vocês possam montar kitzinhos para as pessoas darem de presente do hotel, né? Tudo isso gera muita receita e são oportunidades, tá bom? E o que mais? E o Natal, ele cria, como eu falei para vocês, ele cria conteúdo espontâneo, né, para o hóspede fotografar. Então, se você tiver a oportunidade de criar cantinhos, que hoje se chama, né, instagramáveis no Natal, crie, porque isso gera muita visualização, isso gera muita propaganda gratuita do seu hotel ou da sua pousada. Uma coisa que também ajuda muito e que as pessoas adoram e que ajudam também as pessoas a entrarem no clima, então você cuida não só da experiência, mas também da divulgação, é colocar frases. Frases delicadas que ajudem a pessoa. Por exemplo, você pode escrever no cantinho, esse cantinho foi feito para você desacelerar com a sua família no Natal. Esse cantinho foi feito para você respirar profundamente e sentir a energia do nosso hotel nesse Natal. Então, você coloca isso, espalha isso nos cantinhos e a pessoa vai entrando nesse clima, sabe? Você vai proporcionando essa atmosfera. E quando você tem esse reconhecimento e as pessoas começam a publicar isso volta para vocês e muita... como é que fala? Em muito review, né, no Booking, muitas notas, muitos comentários. No Booking e em outras redes sociais, em que as pessoas realmente comentam, super acolhedor, inesquecível, o Natal foi memorável. Então, você cria muitas memórias e isso gera esses comentários e, como vocês sabem, notas altas no Booking geram muitas outras novas reservas, né? Então, esse é o objetivo. Fez sentido por aí? Como é que vocês colocam isso tudo em prática, gente? Esse ano, de forma leve, rápida e possível. Vamos lá. Primeiro, você vai definir a narrativa do seu Natal. Tá? Então, definam com o time ou vocês. A minha recomendação é que vocês façam com o time, mas definam a narrativa do Natal de vocês, que vai dar sentido e coerência para tudo aquilo que vocês vão fazer aí dentro. Depois, escolham 2 a 3 experiências para vocês aplicarem. Eu já dei aqui várias ideias para vocês, mas escolham 2 ou 3 coisas para vocês realmente implementarem, tá? Outras dicas, sejam criativos, tá? Eu vou falando coisas aqui que eu me lembro.
mas de experiências, rituais que vocês podem criar para os hóspedes, coisas que eu já fiz e que foram um sucesso. Oficinas infantis, porque normalmente quem viaja, né, no Natal tem muita criança envolvida, então fazer oficinas para eles de biscoitos, como eu falei antes, de brigadeiros, de decoração, de pintura natalina, o que fizer sentido para vocês, mas criem essas experiências. Outra coisa que gera muita emoção para os hóspedes é proporcionar momentos de gratidão. Então, você pode deixar estrelas, cortes, né, de cartolina e tal, em estrelas em que as pessoas escrevem pelo que elas são gratas. E aí vocês penduram em algum cantinho, pode ser um mural, pode ser uma árvore da gratidão, enfim, o que você mais gostar, né, o que mais te agradar, mas as pessoas gostam muito. Outro ritual muito legal é de agradecimento, não é de agradecimento, é de troca, esqueci o nome, é de troca de desejos, em que você deixa uma mensagem para outra pessoa que está dentro do hotel, você não sabe exatamente para quem será, mas você deixa uma mensagem com desejos, né, para o Natal, para o próximo ano, enfim, você deixa uma mensagem bonita e aí a gente no hotel a gente faz essa troca de mensagens, né? Você distribui mensagens de uns hóspedes para os outros, ninguém sabe quem deu que mensagem para quem, mas fica aquele clima de gratidão, de bons desejos, de energia gostosa, né, e de acolhimento para todo mundo que está lá dentro, que apesar de não se conhecerem muitas vezes, estão ali, né, naquele momento, num momento tão especial, né, e com tanto sentimento, eles estão ali juntos, tá? Então, o segundo passo é esse. Então, primeiro, defina a narrativa. Segundo, escolha 3 a 5 experiências tipo essas que eu falei. Enfim, ao longo da aula dei vários exemplos para você aplicar. Depois, deixe o time escolher para cada departamento o que eles vão fazer para tornar aquele setor participativo no Natal. Então, já definiram a narrativa. Então, o que a recepção vai fazer para proporcionar ao hóspede viver aquela narrativa? O que a governança vai fazer? O que a IB vai fazer? O que manutenção vai fazer? Então, normalmente, manutenção é muito associado ali à iluminação, né? Coisas que eles possam fazer que proporcione aquela determinada narrativa. O que a cozinha pode fazer que está alinhado com essa narrativa? O que a recepção pode fazer que está alinhado? Então, você vai para cada departamento e vai pedir que eles escolham uma ou duas ações para eles implementarem durante o período de Natal, tá? E isso cria, mais uma vez, engajamento, autonomia, alegria, pertencimento ali. Depois, quarto, você vai definir como que você vai cuidar do seu time. Então, o que você vai fazer para o time no Natal? Você vai escrever carta, você vai fazer ceia, você vai fazer discurso de agradecimento, você vai dar folga bônus para quem trabalhar no Natal, enfim, o que você vai fazer para cuidar do time que está cuidando dos seus hóspedes durante o Natal, tá? Quarto passo. O quinto passo é você fazer um alinhamento rápido, ali, 10, 15 minutos, explicando para o time exatamente tudo o que vai acontecer. Todo mundo tem que estar ciente de tudo que está acontecendo em todos os departamentos, em tudo que está rolando dentro do hotel, tá? Porque com essas sugestões de ações e tudo, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né, do que está acontecendo nos outros locais do hotel. Então, pega ali um alinhamento, faz uma reunião ali, 10, 15, 20 minutinhos no máximo, para todo mundo, olha, esse ano no Natal a narrativa é essa, a recepção vai estar fazendo isso, a governança vai estar fazendo isso, a gente vai ter essas experiências no dia tal, na noite 23 vai acontecer isso, noite 24 vai acontecer aquilo, dia 25, almoço dia 25 vai acontecer tal, todo mundo na mesma página, tá? E, por fim, aplique tudo isso com leveza, revise as coisas quando forem precisas, mas nada de ficar colocando mais pressão, mais tensão no time,
tá? Já é uma época tensa por si só, não só de expectativas, mas também é isso de ter que trabalhar no Natal. Então, se não preparou o time até agora, se não treinou, não é agora no Natal, durante as coisas acontecendo, porque isso só desmotiva e isso fica pior do que já está, tá? Você ficar colocando mais pressão, mais autoridade, mais... Não é a hora. É a hora de acolher, de agradar, de encantar o time para que eles tenham isso para dar para o seu hóspede. E aí, talvez no próximo ciclo você pense diferente ao longo do ano de preparar melhor o time. Mas agora, se o time não está preparado, não é a hora, tá? Então, agora é cuidar, acolher, encantar o time para que eles realmente consigam encantar na noite de Natal e em todo o período do Natal. Tá bom? Então é isso, o Natal ele tem esse poder silencioso, ele vai chegando devagar, vai tocando todo mundo. Aqui em casa a gente já está com a decoração, eu fiz fim de semana passado, a gente vai entrando, né, nesse clima de Natal e que eu espero de verdade que vocês entrem aí também, que vocês consigam passar isso para o time de vocês com leveza, que seja gostoso e que essa outra temporada seja de encanto mesmo para vocês, para o time e para o hóspede de vocês no final das contas, tá bom? Gostaram? Licença, Maíra, pode colocar o resumo da aula? Pode colocar, Bianca. Vou colocar. Eu deixo aqui o resumo para vocês, que tem alguns pontos que a gente falou aqui, os principais pontos que a gente falou. Ai, que bom, que bom. Espero ter ajudado aí. E agora, vocês gostaram desses temas de Natal? Vocês querem ter mais aulas sobre coisas de Natal nas próximas semanas? Manda um joinha aí, quem quer ou quem prefere outro tema. Escreve aqui para mim, para eu ver o que faz sentido para vocês. Eu gostei de escolher essa temática de Natal, porque eu acho que é bem útil, né, para vocês nessa época. Acho que tem muita coisa que vocês conseguem aplicar já. Oi, Sônia. Tá, então, ó, agora que vocês já sabem como construir esse Natal com alma, que vocês já têm com intenção, com presença, com cuidado, é hora de vocês colocarem a mão na massa. Então, escolham aí a narrativa de Natal de vocês e comecem a desdobrar tudo pelo hotel. E se vocês quiserem a minha ajuda, continuem nas aulas. A próxima aula acontece na quarta-feira, às 11 horas da manhã, e eu vejo vocês lá, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima aula.